na licenciatura em Cinema Documental do Instituto Politécnico de Tomar. Possui o grau de mestre em Estudos Artísticos na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Da sua filmografia, tem filmes exibidos em festivais nacionais e internacionais. É autor de videoclipes musicais, filmes documentais e de ficção. Escreveu e coencenou peças de teatro. Então diga-nos quem é o professor João Luz, o que o caracteriza e identifica como quem é. Bem, eu sou antes de mais uma pessoa apaixonada por cinema, apaixonada pelas artes em geral. Eu em tempos antes de perceber que tinha, antes de descobrir esta minha paixão e esta minha área de interesse, eu tinha uma fantasia que era produzir uma obra em cada uma das artes. No final da minha adolescência gerou-se esta fantasia na minha cabeça. Queria fazer uma obra pictórica, uma obra escultórica, uma obra literária, uma obra cinematográfica e por aí fora. Cresceu isso, foi uma ideia que me alimentou durante algum tempo, mas de certa maneira eu não consegui concretizar, não consegui concretizá-la, passá-la para o meu dia-a-dia, para a minha vida. E pronto, e então, por questões relacionadas com o meu percurso de vida, eu praticava desporto, não sabia exatamente à saída da adolescência, quando nós temos que escolher qual é a nossa via académica, a minha vocação estava muito dispersa, não sabia exatamente o que seguir e de certa maneira eu estava muito condicionado pela prática desportiva. E então o estudo das artes e o estudo das artes em geral e o estudo do cinema em particular não foi uma opção que tivesse sido possível concretizar. Foi como que deixar latente este sonho, esta ambição, e a certo momento da minha vida, por volta dos 30 anos, portanto já foi tarde, aí finalmente decidi que tinha que me dedicar àquilo que eu mais gostava e que estava perfeitamente consciente que era uma força que me conduzia para aquilo que eu queria. E então decidi estudar cinema e decidi estudar as artes e finalmente estou num ponto da minha vida em que sinto esta ideia de completude, em que faço aquilo que sempre gostei, me dedico àquilo que sempre gostei e ainda por cima tenho esta oportunidade e este privilégio de poder partilhá-lo com pessoas que estão a iniciar também, estão a transitar para a fase adulta, que são os meus alunos e as minhas alunas, e de certa maneira poder partilhar com eles e com elas o meu próprio percurso, mas acima de tudo passar-lhes esta paixão muito grande pelas artes em geral e pelo cinema em particular. Então, e o professor, quando era mais novo, assim no secundário, ou mesmo quando entrou para a universidade, também era assim? Que se identificava e que se caracterizava? Ambicioso? Sempre teve a certeza quando foi para o cinema que era mesmo aquilo que queria? Não, porque eu inicialmente, eu no secundário nunca segui artes, porque tive sempre uma dispersão vocacional muito grande. Tinha interesses variados. Por isso é que eu digo que hoje, quando encontramos alguém, ou quando damos por nós, imaginemos que nós temos 15, 16, 17 anos, quando nós encontramos um foco e uma área em que para nós é muito claro que é aquilo que gostamos de fazer e é aquilo que imaginamos fazer um dia mais tarde, ou seja, que será isso a via para o nosso projeto de vida, eu acho que é uma sorte nós encontrarmos esse foco tão cedo. Por exemplo, alguém que tenha um talento muito particular para a ciência,
e pensar, eu quero ser investigador na área da biologia, ou eu quero ser neurologista, ou eu quero ser médico ou médica cardiologista. Descobrir isso tão cedo é uma sorte. E permite depois canalizar tudo, canalizar a própria energia, o tempo, os recursos, inclusivamente perceber à nossa volta que tipo de apoio é que contamos. Portanto, nesta altura da vida, nesta altura da vossa vida, dizer eu quero ser artista plástico ou artista visual, eu quero ser realizador ou realizadora de cinema, eu quero ser escultor, eu quero ser programador cultural, eu quero ser investigador científico, eu quero ser engenheiro espacial. É importante, mas nem sempre é assim, não é? No meu caso, não tinha esse foco, não tinha essa ideia muito concentrada e muito precisa, muito exata na minha cabeça. E depois tinha solicitações de outros campos, o desporto, depois a minha família tinha negócios e eu às tantas não sabia se deveria continuar ligado à atividade empresarial ou não, portanto tive sempre essa dificuldade e foi como disse, só mais tarde, aos 30 e muitos anos é que decidi como que fazer um reset, reformatar a minha vida e as minhas prioridades e aí sim decidi estudar cinema. Portanto, eu tirei uma licenciatura com 20 e poucos anos, tirei uma primeira licenciatura em Comunicação Empresarial, Marketing e Publicidade, mas não era isso, o meu interesse não era esse. Antes dessa licenciatura tive um ano letivo a estudar Direito, portanto andei também em Direito a tentar perceber o que era aquilo, depressa percebi que não era aquilo, tentei ir para uma área mais criativa ligada à publicidade, que me atraía muito, fui por essa via, portanto licenciei-me já com 20 e muitos anos e trabalhei em publicidade durante muito tempo. É uma profissão muito, de certa maneira, um bocado desgastante e aquele meu ímpeto para as artes e para o estudo das artes e para aprofundar mais essa área ficou sempre muito retido e ficou sempre muito contido, até ao ponto em que eu disse, não, vou assumir esta minha... Vou finalmente assumir isto. Foi tarde, mas foi uma boa decisão, foi a melhor decisão que já tomei até hoje e foi perfeitamente a tempo. Muito bem, então, e diga-nos o que é que faz, em que área trabalha, conte-nos um bocadinho. Em relação ao meu trabalho? Sim. Enquanto docente? Sim. Bom, e na área? Eu tive a sorte, eu quando terminei o curso, de certa maneira, portanto, eu sou um aluno, enquanto fui aluno, era um aluno atípico. Portanto, eu era uma pessoa com 30, eu comecei o curso com 37 anos e estava a estudar ao lado de colegas que tinham 18, 19, 20 anos. Portanto, há uma diferença grande geracional e com tudo o que implica. Mas dediquei muito ao meu curso, dediquei muito tempo a estudar, dediquei muito tempo a trabalhar. Isso acabou por ter reflexos nas minhas notas. Recebi uma bolsa de mérito no Instituto Politécnico de Tomar, devido à média final com que terminei o curso. Depois tive a sorte de ser aceite e convidado por aqueles que tinham sido meus professores, um grupo incrível de pessoas conhecedoras de cinema, conhecimento imenso sobre cinema. Tive a sorte de ser acolhido entre esse grupo e fiquei como assistente convidado assim que terminei a licenciatura. Portanto, terminei a licenciatura em 2012, em setembro, e em outubro já estava a lecionar uma unidade curricular. Portanto, foi uma transição muito rápida, porque havia uma empatia, quer dizer, eu estava mais próximo, em termos etários, eu estava mais próximo dos meus professores do que dos meus colegas, conversava mais com os meus professores do que os meus colegas, e foi uma transição muito rápida. Fiquei a lecionar,
E depois, ao fim de 5 anos, houve uma reorganização do curso e eu fui convidado pela senhora diretora da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes a ser diretor de curso da licenciatura de Cinema Documental e foi uma proposta que eu aceitei de imediato, nem hesitei, porque é uma missão à qual não podemos voltar costas. Portanto, a minha carreira docente foi um resultado da minha escolha académica, de ter estudado cinema documental na licenciatura como aluno, transitei para docente, depois evoluí para, em termos profissionais, evoluí para este cargo de direção de curso. E neste momento tenho esta tarefa de gestão, tenho as tarefas de docência, de investigação também, no IPT, o Instituto Politécnico de Tomar também promove a investigação na área da arte e da tecnologia. Esta é a minha componente académica e, paralelamente, ultimamente isso não tem sido possível, porque só esta vertente académica já me preenche todo o tempo e mais algum que eu tenho. Não tenho tempo para me dedicar à produção artística, mas sempre que possível desenvolvo projetos de escrita de argumentos ou de produção de curtas. Não consigo viver sem isso, não consigo viver sem essa componente criativa de produção de qualquer tipo de objeto artístico. Isso é quase uma necessidade básica. É como dormir. Nós temos sono e queremos dormir. Neste caso, é preciso produzir qualquer coisa, pôr a cabeça a criar objetos. Sim. Então foi assim que se tornou professor. Mas gosta de ensinar? Foi a sua primeira escolha ou tinha mais alguma coisa em mente? Foi quase inevitável ter agarrado esta oportunidade. Foi inevitável para mim, quer dizer, a oportunidade surgiu no momento certo. Eu já tinha prática letiva, eu já tinha lecionado antes numa escola em Santiago do Cacém, foi uma experiência que me agradou muito, já tinha feito alguns cursos breves, oficinas, workshops, e foi sempre esta ideia de partilhar conhecimento, mais do que expor conhecimento, esta ideia de partilhar conhecimento, perceber o que é que alguém numa sala já sabe e o que é que podemos acrescentar àquilo que sabe, e como é que depois podemos transformar aquilo que sabe num resultado específico, num filme, num objeto artístico qualquer. Portanto, esta ideia de reciprocidade e esta ideia de troca de conhecimento e de experiências, porque há coisas que os estudantes e os estudantes sabem que eu não sei ainda, e há coisas que eu sei que os estudantes não sabem. Portanto, é sempre uma partilha muito grande. Eu hoje, apesar de ser docente, eu vejo-me continuamente como um aluno, um estudante, alguém que está num processo contínuo de aprendizagem. Eu recuso esta ideia de chegarmos a um ponto em que paramos de aprender. Não, o nosso processo de aprendizagem é contínuo. Podemos se numa sala de aula podemos não estar a aprender mais com a turma, se um professor não está a aprender com a turma, quanto mais não seja, está a aprender sobre maneiras de ser e sobre maneiras de estar, não é? Porque isso é fundamental. Uma coisa era eu com 20 anos numa sala de aula à frente de um professor, e eu com 20 anos o mundo estava numa determinada maneira. Hoje eu tenho um papel, troquei de papel, hoje sou um professor numa sala de aula, mas tenho à minha frente pessoas na casa dos 20 anos, num mundo bastante diferente. Portanto, eu tenho que aprender o que é hoje ter 20 anos. Eu tenho que saber isso. Eu tenho que perguntar quais são as expectativas, qual é a mundividência, quais são as áreas de interesse, quais são as causas, quais são as missões, o que é que no entender está bem, o que é que no entender destas pessoas está mal. Portanto,
Isso para mim continua a ser sempre aprendizagem. Então, e porquê cinema documental em específico? Esta disciplina? Cinema documental. Esta opção foi uma opção muito racional que teve a ver com o facto de ser uma opção próxima, geograficamente próxima da minha área de residência. Portanto, eu nasci numa vila do concelho de Torres Novas, Riachos. Nasci e cresci lá até a minha adolescência, antes de estudar para Lisboa. E depois de todo o percurso profissional que fiz na área da publicidade, quando regressei à minha área de residência e decidi tirar uma segunda licenciatura, desta vez em cinema, eu fiz uma pesquisa na oferta de cursos superiores nesta área e descobri que o IPT tinha uma licenciatura em cinema documental. Isto para mim foi uma opção lógica, foi uma opção racional. Eu pensei, bom, se tenho aqui um curso que tem um bom corpo docente e um curso que me interessa seguir e um curso que me dá um conjunto de oportunidades profissionais e vocacionais, etc., é este curso que eu vou escolher. Portanto, eu inicialmente, morando no concelho de Torres Novas, eu deslocava-me diariamente para Abrantes e fiz o meu curso assim. Portanto, foi uma opção que teve em conta o fator proximidade, custos, ou seja, estava próximo, era acessível, portanto eu não tinha que pagar uma renda, não tinha que ter os custos de deslocar-me para uma cidade do litoral, as próprias propinas e depois o facto da estrutura do curso e do corpo docente ser muito do meu agrado. Portanto, foi uma escolha quase também foi inevitável, digamos assim. Bom, então e o que é que nos vem ensinar agora durante a Semana Cultural? O que é que vem partilhar? Durante a Semana Cultural eu queria mostrar-vos o que é estar num local de rodagem. O que é que significa transformar um texto escrito numa cena fílmica, ou num objeto fílmico, num objeto cinematográfico. Ou seja, aquilo que nós vamos fazer é pegar num guião, num excerto de um guião de um filme que já foi produzido, vamos analisar tudo o que está escrito e reorganizamos-nos em termos de funções técnicas. Portanto, o grupo de trabalho vai organizar-se de acordo com as áreas técnicas que são a realização, a direção de som, a direção de fotografia, a montagem. Vamos fazer isso muito espontaneamente no próprio dia, portanto nós temos uma manhã e uma tarde para produzir 2 minutos de filme. Vamos fazer um casting, vamos escolher os nossos atores, as nossas atrizes, vamos ensaiar a situação e vamos adaptar às circunstâncias que temos. Portanto, nós vamos replicar de um modo intensivo aquilo que é um dia de rodagem de um projeto cinematográfico. E depois analisamos os resultados. E isto que nos vem ensinar, para que é que acha que vai servir para o nosso futuro? Qual é o contributo? Que portas é que nos abrem? Para já, o objetivo principal é, de certa maneira, aumentar a vossa cultura cinematográfica, ou seja, eu creio que quem participar no exercício, depois de ver um filme ou de ver um episódio de uma série de televisão ou de ver qualquer objeto audiovisual narrativo, provavelmente vai olhar de outra maneira para aquilo que está a visionar, na medida em que conhece um processo e vai passar por um processo que provavelmente desconhecerá. Portanto, eu não sei quem vou encontrar, não sei se vou encontrar alunos que já fizeram curtas ou já participaram em projetos audiovisuais ou não, mas seja como for, nós vamos revelar como é que se produz uma cena que no ecrã nós não pensamos muito como é que ela é feita, mas provavelmente daqui para a frente vamos pensar como é que ela é feita.
esta é uma vertente, portanto, dar a conhecer os bastidores da produção cinematográfica, como é que se produz um filme. E depois, por outro lado, e isto seria interessante de acontecer, era criar uma apetência ou criar condições para que cada um dos participantes e cada uma das participantes pudesse perceber se tem ali alguma vocação, algum talento, algum interesse e no limite, se alguém deste grupo, no final da oficina, se alguém deste grupo dissesse: caramba, é isto que eu quero aprender ou é isto que eu quero fazer na minha vida, isso seria incrível. Seria ótimo. Então, e na sua opinião, quais é que são as profissões do futuro? As profissões do futuro? É uma pergunta Acho que depois disto tudo que está a acontecer, o que vai ter mais seguida? O que vão procurar mais? Eu tenho uma teoria sobre isso, que é uma teoria, não é uma teoria minha, é uma teoria defendida por outras pessoas também, mas também há informação sobre as pessoas que estão a analisar o mercado e a analisar as tendências. Portanto, nós às vezes, quando andamos a ver notícias na internet ou em algum meio, e nós clicamos nas 10 profissões mais procuradas nos próximos 15 anos. Nós clicamos porque temos curiosidade em ver e nós percebemos que são quase todas, ou pelo menos metade dessas profissões, são ligadas às tecnologias de informação. Programação, estão de base de dados, de certa maneira algo a ver com a área da computação. Também percebemos que a biotecnologia está cada vez mais com mais procura, mas uma coisa é certa: a sociedade e o mundo, sobretudo nesta era, na era da informação, nós de certa maneira enfim, já era de informação, já estaremos a ultrapassar essa fase para entrar numa outra era, uma era da computação, com tudo o que isso implica. Mas o que é certo é que o mundo e as pessoas não vivem sem produção de objetos simbólicos e produção daquilo que acaba por constituir o tecido cultural e a vivência cultural das sociedades. Portanto, há de haver sempre alguém, e isto é uma, desculpa, isto está fora desses artigos, essa componente está fora destes artigos. E eu estou a referir-me a quê? Eu estou a referir às pessoas que são agentes de produção cultural, ou são agentes culturais. Os escritores, os artistas em geral, nas artes em geral, os programadores culturais, as pessoas que estão na curadoria, as pessoas que trabalham em museus e organizam exposições e organizam toda essa oferta cultural. Portanto, normalmente a cultura está fora destas profissões ditas de futuro porque é praticamente um dado adquirido. É um dado adquirido. Se nós recuarmos 30 mil anos, ou 15 ou 30 mil anos, se nós recuarmos à arte rupestre e nós pensarmos que num grupo de pessoas cujo primeiro objetivo era a sobreviver, era caçar para sobreviver e para perpetuar a espécie, se nós pensarmos que alguém daquele grupo pensou que era prioritário fazer algum registro de representações simbólicas nas paredes e nos tetos das cavernas, se nós pensarmos nisto, eu acho que nós temos uma ideia da necessidade que o ser humano tem de produzir representações visuais e simbólicas daquilo que o rodeia. Portanto, é um dado, para mim, é um dado adquirido, e esta é a teoria de muita gente ligada aos estudos culturais.
é um dado adquirido que o ser humano, enquanto grupo social, precisará sempre de ter alguém que tenha esta tarefa de produzir objetos nos quais esteja impregnado e gravado e inscrito este caráter simbólico, e que daí resulta uma significação para a nossa vivência. Mas isto sai fora destas tendências de previsão de quais vão ser as profissões do futuro. Obviamente que as tecnologias, sejam a biotecnologia, seja as tecnologias de computação, seja as tecnologias ligadas à medicina, obviamente que há sempre profissões que destacam, mas isso são sempre flutuações da oferta e flutuações das tendências. Eu diria que há profissões que são constantemente necessárias e imprescindíveis para aquilo que são as bases da sociedade. As bases da sociedade. E o que está nessa base é o nosso tecido cultural, são as nossas manifestações culturais. Portanto, há de haver sempre alguém que tenha que produzir imagens, há de haver sempre alguém que tenha que produzir textos, as prosas e a poesia, há de haver sempre alguém que tenha que fazer pinturas, há sempre alguém que tenha que esculpir algum tipo de forma, tal como terá de haver alguém que pense em robôs que nos vão fazer cirurgias, tal como tem que haver alguém que pense como é que vamos fazer filmes através de algoritmos ou através de modelações 3D. Portanto, eu até preferia, se me permites, eu até preferia aqui setorizar para concluir esta resposta. E eu diria que na área do audiovisual, existe procura de algumas funções técnicas em particular. E essas funções são sobretudo ligadas à modelação tridimensional, ou 3D, muito ligadas à animação gráfica, tudo que tiver a ver com grafismo audiovisual e a ligação entre design, comunicação e audiovisual. Portanto, é uma área que está a ter muita procura, tudo o que for infografismo, tudo o que for esse tipo de animações, os efeitos especiais. Estas três áreas, efeitos especiais, modelação 3D e grafismo audiovisual, dentro deste setor, são funções que estão a ter muita procura no setor. E nós vemos isso hoje em dia. Qualquer canal de televisão, qualquer produtor audiovisual necessita de técnicos em efeitos visuais, em grafismo audiovisual e modelação 3D, porque os anúncios publicitários são feitos disso, os vídeos institucionais são feitos disso, tem muita procura. É claro que as funções tradicionais terão sempre que existir, ou seja, tem sempre que haver alguém que escreva, o argumentista, tem sempre que haver alguém que realize ou dirija os projetos, o realizador, tem sempre alguém que produza a sonoridade, o designer de som, tem sempre alguém que produza as imagens, o diretor ou diretor de fotografia. Portanto, estas são as funções tradicionais. O mercado tem flutuações, sim. Provavelmente, se pensarmos aqui ao lado em Espanha, é um mercado muito vasto que tem muita procura de mão de obra. Se pensarmos no Reino Unido, a mesma coisa, só que o Reino Unido também tem muita saída em termos de formação. Há muitas universidades a produzir profissionais de audiovisual. Cá nós continuamos a ter essas oportunidades porque é uma indústria que está em desenvolvimento, é uma indústria que está longe da sua maturidade. Eu diria que estamos agora a entrar numa certa tendência global de produção. Por exemplo, nós estamos a ver aos poucos que alguns dos nossos projetos audiovisuais já começam a entrar nas coproduções de séries para Netflix, aos poucos. Portanto, o que nós precisamos é de estimular este setor
com mais técnicos especializados, mais pessoas a estudar audiovisual, seja do ponto de vista da tecnologia, seja do ponto de vista da criatividade e da parte artística, que é para que, no fundo, nós consigamos acompanhar este movimento que é global, de grande sofisticação da produção audiovisual e dos objetos audiovisuais. Portanto, profissões do futuro. Eu gosto de setorizar. Gosto de perceber em cada área profissional, em cada setor profissional, gosto de perceber quais são as profissões que estão a ter muita procura, tal como gosto de perceber quais são as profissões que não estão a ter grande procura. Mas nós sabemos que o mais importante, acima de tudo, e isto eu adotei isso como princípio de vida, o mais importante é, antes de mais nada, conhecermos. Conhecermos significa sabermos o que é que gostamos de fazer e que vocação é que temos para fazer. Por exemplo, eu poderia achar que adoraria fazer cinema de animação, mas eu não sei desenhar, não tenho essa vocação, não tive esse treino também. Portanto, uma coisa é nós temos, na medida do possível, que conciliar aquilo que gostamos muito, aquilo que nos interessa muito, com aquilo que nós, de facto, conseguimos fazer, que é a nossa vocação e o nosso talento. Depois da conjugação disto, vem o treino, vem a formação. E é no resultado disso que nós escolhemos, então, a nossa via. Eu penso que escolher a profissão, na minha opinião, pensar primeiro na profissão antes de pensarmos em nós mesmos é estar a inverter o processo. Ou seja, se eu pensar assim, deixa-me cá escolher uma profissão que está a ter uma boa remuneração nos próximos 5 anos. Ok. Então vou escolher isso. Eu estou a correr muitos riscos, porque pode não ser algo que me faça feliz, pode ser algo que eu não me sinta motivado a fazer, e depois corro outro risco, que é as coisas, o mundo pode mudar e de repente essa profissão pode ter menos, se for uma profissão muito técnica, pode ter menos procura. Portanto, o ponto de partida somos sempre nós. E eu passei por isso na minha vida. Portanto, é isso que eu partilho sempre com os meus alunos e as minhas alunas. Conhecermos muito bem, dedicarmos muito tempo ao autoconhecimento, percebermos o que é que nós somos, o que é que nós temos para dar, e depois olhar à nossa volta e tentarmos perceber onde é que é o nosso lugar. Se eu serei artista, eu serei engenheiro, eu serei médico, eu serei calceteiro, eu serei sapateiro, eu serei eletricista, seja o que for. Mas a ideia principal é acordar com motivação para fazermos aquilo que gostamos de fazer. Alguém conhecido terá dito que é: descobre o que gostas de fazer e nunca mais tens que trabalhar na vida. Porque é verdade. Sim. Se nós gostarmos muito do que fazemos, não nos custa. Pelo contrário. Acho que esse é o objetivo mesmo. É acordarmos todos os dias para fazer aquilo que gostamos. Exatamente. Então, e agora, para acabar a entrevista, eu gostava de colocar uma última pergunta, assim, um dilema, que é: se tivesse que abandonar a Terra de emergência e caso só podia deixar um recado, uma mensagem, quais são as 3 coisas mais importantes que gostaria de comunicar para os que cá vão ficar e para os que vão vir? Ou seja, as 3 lições e conselhos que apreendeu ao longo da vida que acha que realmente o ajudaram a progredir e evoluir, tanto a nível profissional como pessoal? Eu acho que o primeiro 3 conselhos são Sim. 3 conselhos que daria a quem fica. Do género, eu estou numa cápsula espacial e abandonou a Terra. Pessoal, atenção, vou-vos deixar 3 dicas. Exatamente, então, assim que acha que é importante relembrarmos e mantermos o foco. A primeira dica que eu diria era aprender a viver com menos. Se nós adotarmos esta ideia de ecologia pessoal, ou seja, percebermos muito bem qual é o impacto daquilo que consumimos, daquilo que temos, do desperdício que geramos, se nos habituarmos a viver com menos, o impacto desta nossa vivência será menor.
O que é que nós hoje sabemos? Nós hoje sabemos que quando chegamos ali a meio do ano, essa informação chega-nos, quando nós chegamos ali a meio do ano, agosto, setembro, a população do mundo já consumiu todos os recursos disponíveis que existem na Terra. Portanto, os meses seguintes do ano significa que já estamos para lá das nossas capacidades de utilizar os recursos disponíveis. Teremos forçosamente que aprender a viver com menos, a gastar menos. Sim, o consumismo é um problema muito grave. É um problema gravíssimo, é um problema que está a gerar... Nós hoje, o mundo está como está porque há de facto um excesso de querer ter, um excesso de adquirir, um excesso de consumir. Esse seria o primeiro conselho. O segundo conselho está de acordo com aquilo que falámos antes. O segundo e o terceiro conselhos estão de acordo com aquilo que falámos antes. Portanto, o segundo conselho é: descobre aquilo que gostas de fazer. Isto é uma constatação muito simples e empírica, que é nós passamos cerca de 7 a 8 horas a dormir todos os dias. Isto significa que um terço do tempo, um terço das 24 horas do dia é passado supostamente em inatividade, se bem que muita coisa acontece durante o sono, o nosso cérebro reorganiza-se, nós sonhamos, o sono é fundamental, a nossa energia recompõe-se. Passamos um terço do tempo a dormir. Portanto, o restante tempo, que já não é muito, nós deveríamos preocupar-nos em passá-lo de forma tranquila, consciente, e dá-lo por bem emprego. Portanto, se nós descobrirmos o que é que nós gostamos realmente de fazer, significa que desde que acordamos até que nos deitamos, estamos bem, estamos tranquilos, estamos felizes, estamos seguros e confiantes com aquilo que fazemos. E isto depois tem uma influência determinante em relação àquilo que nos rodeia e sobretudo em relação às pessoas. Não é? Se nós estamos bem connosco próprios, vamos estar bem com as outras pessoas e a nossa qualidade de vida emocional, a nossa qualidade de vida material, a nossa qualidade de vida relacional sobe. Isto é muito fácil de perceber, nós vemos isto à nossa volta, não é? Quando nós estamos a trabalhar durante o dia e nós percebemos que há pessoas que ou não gostam do que fazem, ou não estão bem dispostas, isto cria reações em cadeia, não é? É muito fácil o ambiente à nossa volta não nos trazer alegria, não nos trazer felicidade por causa destas questões. Portanto, se houver este esforço em descobrirmos o que gostamos e se nos aproximarmos de pessoas que gostam daquilo que fazem, então tudo à nossa volta fica mais equilibrado e fica mais tranquilo, que é, no fundo, é isso que é importante na nossa vida. E o terceiro conselho é o mais aparentemente mais simples, mas também o mais difícil, que é: conhece-te a ti próprio, ou conhece-te a ti própria. Porquê é que é difícil? Porque nós não somos sempre as mesmas pessoas, não é? Os nossos interesses variam, as nossas experiências tornam-nos pessoas, podem-nos tornar pessoas mais frias, podem tornar-nos pessoas mais amarguradas, mas também nos podem tornar pessoas mais conhecedoras, mais sabedoras, se soubermos lidar com a adversidade. Portanto, a partir do momento em que esta ideia de nos conhecermos a nós próprios é um trabalho constante, um trabalho ininterrupto, não para. Porque nós vamos tendo experiências, nós vamos avançando no tempo, vamos ter experiências boas, más, muito boas, e temos que retirar delas ensinamentos para aquilo que nós somos. E se nós não nos conhecermos a nós próprios, o nosso projeto de vida fica muito frágil na sua base. Às tantas
podemos nem sequer ter um foco, não é? Um ponto focal para aquilo que é o nosso dia-a-dia. O que é que eu quero na minha vida? As escolhas, a resposta a esta pergunta, o que é que eu quero da minha vida, decorre precisamente daquilo que nós encontrarmos quando estamos a fazer esta introspeção e percebemos o que é que nós próprios somos e o que é que nós próprios queremos ser. Isto é um bocadinho abstrato, mas tem a ver com coisas muito simples, que é, por exemplo, imaginarmos o mundo em que queremos viver. Não é? Nós, como pessoas, nós podemos pensar, conhecermos a nós próprios é fazer estes exercícios de visualização daquilo que nos rodeia. Em que mundo é que eu quero viver? Como é que eu me imagino nesse mundo? E como é que são as relações entre as pessoas nesse mundo? Vivemos num mundo de tolerância ou vivemos num mundo dividido? Vivemos num mundo de espaço aberto ou vivemos num mundo de fronteiras fechadas, com muros? Vivemos num mundo em que nós conseguimos aceitar as diferenças de cada um ou vivemos num mundo em que vivemos em grupos separados? Portanto, isso resulta deste exercício de nós olharmos para dentro e percebemos quem somos e em que mundo queremos viver. Portanto, eu estaria a deixar o mundo para trás e o meu último conselho de ser é esse: conheçam-se a vós próprios para conhecerem o mundo em que querem viver. E lá ia eu, pelo espaço. E faz sentido. Para outro planeta qualquer. Por isso também não sei para onde. Bem, muito obrigada pela sua disponibilidade e pela sua colaboração. Realmente tirou um pouco do seu tempo para deixar o seu testemunho e o seu percurso de sucesso e a sua motivação. Foi muito motivador e eu fiquei muito curiosa, e depois os meus colegas também vão ficar, para ver o que é que vem aí e o que mais é que pode vir sobre esta área para explorar. Muito obrigada. Muito obrigado pela entrevista e pelo teu tempo. Muito obrigado.